Boa noite a todos, boa noite, amigos do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Nelma, tudo bem aí? Tudo jóia. Então tá bom. Vamos lá para mais um estudo dessa noite, né? Eu vou fazer aqui, como de costume, né? A leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, e depois a prece, e aí a gente dá início ao estudo, tá bom? Vamos lá. Então, Caminho, Verdade e Vida, a lição número 61. Mistérios. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que dominam denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja também sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábrica, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transformam-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na tarefa, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. E assim, Senhor, nas vibrações dessa prece, pedimos aos amigos espirituais que nesse momento nos auxilie nas tarefas da noite, auxilie a nossa facilitadora Nelma e que possamos estar todos com pensamento elevado para extrair o melhor possível dos ensinamentos da noite. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então, como sempre, né, todo primeiro domingo do mês a gente faz o estudo sequenciado do livro SOS Família, psicografado por Divaldo, né? E hoje nós estamos aí no capítulo 10, Espiritismo no Lar. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, pode colocar aí no chat, que eu passo aqui para nossa companheira Nelma, ok? Tudo certo aí, Nelma? Posso te deixar à vontade aí? Se você precisar, você me chama, tá bom? Sim, senhora. Então tá. Obrigada, Luciana. Um abraço. Outro. Então, boa noite a todos. Nós estamos, então, dando sequência ao estudo do livro SOS Família, de Joana de Ângeles. Hoje é o capítulo 10, intitulado Espiritismo no Lar. Nós trazemos aqui um recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. Então, aqui o Espiritismo, né, a doutrina espírita, está nos trazendo. Frequentemente renascemos no mesmo meio, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. Então, a gente já começa a perceber que na família não somos estranhos uns aos outros. Nós já começamos a perceber porque na família a gente se conhece muito bem, né? Continua o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 4, item 19. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior, que as aproximou. Daí vem que
falando-se de algum cujo caractere, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Alguns brincam assim, né? Que achou na lata de lixo, esqueceram na maternidade, deixaram na porta da casa, esse aí deixaram na porta lá de casa, né? Ah, esse aí caiu do outro planeta da minha família. Ai, ai. Aí vem o evangelho confirmando. Não desse formato de brincadeira muito comum entre nós encarnados aqui. Olha como é que o evangelho traz. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para os outros de meio de progresso. Então, à luz do conhecimento espírita, reencarnação, Deus permite que espíritos antipáticos ou estranhos reencarnem no nosso grupo familiar com um duplo objetivo. Então, nada fora da lei divina. Vou melhorar aqui a minha fala. Nada dentro da lei divina é em vão. Então, aqui a gente verifica duplo objetivo: prova para uns, meio de progresso para outros. Quando a gente fala em espíritos antipáticos e estranhos, a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, não é? Porque às vezes a gente vai pensando no outro, no outro, no outro, e nunca se coloca como aquele espírito antipático e estranho, né? Então a gente tem que começar a verificar. Não é julgar quem está antipático ou estranho na família. A proposta do estudo vai mostrar qual é a finalidade disso aqui, tá? Nós estamos introduzindo esses parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente entender a proposta do texto. Então, vamos lá. Continua o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 19. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. Os maus se melhorem pouco a pouco ao contato dos bons por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. O contato com os bons. Mas não é somente o contato com os bons, mas os cuidados que se lhes dispensam. É delicadíssima essa situação, porque para alguns os cuidados são excessivos. Para quem está ali olhando, está julgando, está cuidando demais, está tendo regalia demais. E às vezes a gente não entende que às vezes o outro que está recebendo esses cuidados, aparentemente, ao ponto de vista imediato excessivo, ali está tendo todo um trabalho de abrandamento do caráter, de apuração dos costumes e de esvair a antipatia. Aquele que mais julga dentro de casa é aquele que tem mais compromisso. Aquele que mais julga a relação pais, filhos, irmãos e irmãs, naquele que excessivamente é bem cuidado, é o que tem mais compromisso com a situação. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o julgamento. Sempre, aliás, gente, não cabe a nós julgar, né? Isso aí a gente aprende sempre. Cabe a nós a prática do bem. Os cuidados que se lhes dispensam. Aquele que entendeu está despendendo esses cuidados ali. O outro que não está fazendo muito ou está na crítica ou na cobrança de um retorno, olha que interessante. Às vezes não é nem só julgar, e às vezes nem é julgar, é cobrar muito rápido o retorno daquele em serviços, pequenos serviços domésticos, né, no trato com a higiene do lar, no trato com o apoio às condições que hoje a pandemia nos colocou, né?
a prestação de serviço comunitária, que é a família. Continua aqui o Evangelho. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, a fusão das categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos, a gente entende. Miscigenação. Agora, a fusão das categorias de espírito, quais são as categorias de espírito, gente? Qual é a classificação espírita? Então, nós temos aí os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. 3 grandes classes. Entre essas 3 grandes classes, estão permeando aqui as subclasses e a fusão é como se fosse auxiliar no progresso uns dos outros. Então, aquele espírito imperfeito, em contato com aquele bom espírito, porque não foi o Evangelho que falou assim, que os maus em contato com os bons. Então, nós estamos aqui com espíritos imperfeitos em contato com aqueles com menos imperfeições. Nós estamos aqui, espíritos imperfeitos, em contato com aqueles que têm menos imperfeições, nos auxiliando uns aos outros no progresso. Então, para uns será prova e para outros meio de progresso. E, gente, quem está em prova tem que abençoar e agradecer, porque isso vai promover progresso. Vamos caminhando assim. Chegamos no capítulo de Joana de Ângeles. Há um inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra, o conhecimento espírita. Ontem, né, aniversário de Kardec, hoje nós estamos estudando aqui sobre o inestimável benefício que o conhecimento espírita enriquece a nossa existência na Terra. Né? Esse codificador, né, com uma missão extraordinária, que passou aqui pela Terra e deixou codificado o conhecimento espírita para nós. Então, aqui estamos estudando o conhecimento espírita para enriquecer a nossa existência na Terra. Porque se a gente estiver estudando doutrina espírita para quando a gente desencarnar, quando eu desencarnar eu sou imortal. Quando eu desencarnar eu vou para o plano espiritual. Quando eu desencarnar eu vou ter a minha vida futura. Quando eu desencarnar eu vou isso, eu vou aquilo. Para começar, o que a doutrina espírita pode nos favorecer enquanto conhecimento aqui na Terra? Aqui e agora, nós já somos imortais. Não precisa desencarnar para falar que é imortal, não. Aqui e agora, nós já somos imortais. Aqui e agora, já estamos construindo a nossa vida futura. Aqui e agora é a oportunidade de nos melhorar. Não precisa esperar na próxima reencarnação e na próxima, não. É aqui e agora. Então, olha o que Joana traz. O conhecimento espírita é guia dos teus passos, luz nas tuas sombras e pão na mesa das tuas necessidades. Poucas vezes, porém, pensaste nisso. Olha, ela está afirmando. E é para a gente pensar se realmente, poucas vezes, a gente pensou nisso. Porque, às vezes, o conhecimento espírita está no anseio de futuro. Né? Como a gente trouxe, o conhecimento espírita nos promove um anseio de futuro, um anseio de felicidade, um anseio de paz, um anseio de algo que a gente vai conseguir lá na frente, no mundo espiritual. Aqui e agora está o mundo espiritual. Aqui e agora, como a gente trouxe, está a imortalidade da alma. E nós somos espíritos. O fato de estarmos reencarnados no corpo físico não tira de nós a condição espiritual em hipótese alguma. Então, é pegar o conhecimento espírita e transformá-lo por guia dos nossos passos diariamente. Luz nas nossas sombras, é um conhecimento que ilumina o campo mental. É um conhecimento que traz para nós raciocínios novos.
e alimento para as nossas necessidades. Alimento. Alimento espiritual, né? Tem um livro também de Joana de Ângeles, A Prece e o Espiritismo, que fala assim, que o espírito tem mais necessidade de oração do que o homem de pão. Aí a gente tem que ver a proporção, porque a gente está comendo excessivamente e orando menos. Vamos ver a proporção. Continua Joana de Ângeles. Recebeste com o Espiritismo a clara manhã da alegria, quando carregavas noite nos painéis mentais. E segues confiante, de passo firme, com ele a conduzir-te, qual mãe desvelada e fiel. Olha como é que ela apresenta o conhecimento espírita, o espiritismo, como mãe desvelada e fiel. Então, é algo que promove abrigo, é algo que promove consolo, consolador prometido. Por quê? Porque ele clareia as nossas manhãs de alegria, quando a gente carregava a noite nos painéis mentais. Então, aí é luz de conhecimento para os nossos padrões mentais, com relação a nós. Mais um livro de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Lá apresenta para nós que nós temos uma tendência muito grande de termos pensamentos pessimistas com relação a nós mesmos, autodepreciativos, que a gente não vai dar conta, que a gente não suporta mais, que a gente isso, que a gente aquilo. E são os primeiros pensamentos que acodem a nossa casa mental. Olha que interessante. Contra nós mesmos. Sendo que Jesus colocou, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por que a gente não se permite ter pensamentos melhores que nós somos capazes? E nós temos o conhecimento espírita nos alimentando, nos dando raciocínios novos, clareando os painéis da casa mental. Mas agora ela vai ampliar. Se amas o conhecimento espírita, se o amas, não o detenhas apenas em ti. Faze mais. Não somente em propaganda por fora, mas principalmente dentro do lar. Agora chamou a atenção ao fato. Realmente, a propaganda por fora, as palestras, os estudos, as tarefas, gente. A gente está executando, e é exercício, mas lembrando do compromisso maior dentro do lar. No lar, aí ela vai ampliando o lar. No lar se caldeiam os espíritos em luta diária nas tarefas de reajustamento e sublimação. Caldear, olha essa palavra. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, é importante ter um dicionário. Importantíssimo ter um dicionário quando a gente se propõe a estudar a doutrina espírita. Então, aqui, no lar se caldeiam. Caldear. Então, vamos lá no dicionário. Pôr em brasas, tornando maleável para ser trabalhado. Fundir, encandecer, ligar ou soldar. O artesão caldeou a prata com ouro, tornou incandescente, tornando maleável para ser trabalhado. Misturar, mesclar, integrar, dar têmpera. A Emmanuel já trabalhava lá como cadinho purificador, com a mesma proposta de tornar incandescente para tornar maleável. Então, vamos lá. E o tornar incandescente e maleável pede o aquecimento, acender a ebulição para produzir a fusão. E o contato uns com os outros, nós produzimos aquecimento dos compromissos. Mas, para tornar esse incandescer, esse caldear produtivo para reajustamento e sublimação, aí pede esforço, sacrifício, empenho, persistência. Em quê? Em tudo aquilo que a doutrina espírita nos promove, e
principalmente com fora da caridade não há salvação. Para que isso favoreça a mistura, a união, o combinar, o associar, o entrelaçar. Então, gente, estamos entrelaçados. A partir do matrimônio, do casamento, do casal, já há o entrelace. Não quer dizer que entre o casal não houve o caldear para sublimação e reajustamento. Com certeza. O casamento é uma prova, gente. Não é algo muito fácil, não. Mas ali nós temos um compromisso casal que vai ser estendido aos filhos, família. Então, nesse caldear, continua Joana de Ângeles. Na família, os choques da renovação espiritual criam lampejos de ódios e dissensão que pode se converter em clarões convites à paz. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa. Então, no caldear, no cadinho efervescente, vem aí. Esses choques de renovação espiritual criam lampejos de ódio e dissensão. Lampejo. É um raio, é um lampejo. Não é algo que deva durar. Ela já falou, não é algo que vai ser durável, mas precisa ser convertido em clarões convites à paz. Por isso, a luta da renovação, vou voltar aqui lá no início, luta diária nas tarefas de reajustamento e sublimação. As primeiras noções de lar, as primeiras noções de religiosidade, sempre aprendemos, desde o catecismo, desde a evangelização, noções de fraternidade, amor ao próximo, família, irmão. Claro que esses lampejos acontecem, esses clichês inquietantes, como Emmanuel fala, né, no capítulo Família, lá no Pensamento de Vida. Qualquer coisa, um copo de leite derramado, como diz no popular, né, faz uma loucura na família. Então, esses pequenos clichês inquietantes despertam todo um passado ali. Quem está por fora fala assim, mas foi só aquilo ali, não é possível que por causa daquilo ali. Mas aquilo ali despertou do passado algo que deve ser transformado em novos reflexos. Então, continua aqui, Joana. Apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não queiram escutar. Utiliza o tempo, a psicologia da bondade e do otimismo e esparze as luminescências da palavra espírita no reduto doméstico. Gente, tá aí o desafio. Porque quando esses clichês inquietantes estão dentro de nós, eu vou dizer, estão sempre, de todos. Agora, aquele que abraça o conhecimento espírita, para ele começar a espargir a paz que o conhecimento espírita pede no ambiente com a família, ele tem que se esforçar para trabalhar essa paz dentro de si, para acalmar-se, para transformar-se, para sublimar-se, para que ele consiga transmitir o conhecimento espírita. Por isso fala tempo. E outra, pede psicologia da bondade. Caridade. Gente, caridade é uma atividade psicológica. Nós temos a formação de psicologia acadêmica, com certeza altamente válida, e vai ser a medicina do futuro, casa mental, trabalho psicológico. Mas a bondade encerra em si a promoção desse desenvolvimento em nós para a gente conseguir atingir o outro. E do otimismo. Tem de bom ânimo, já dizia Jesus há muito tempo, né? Tem de bom ânimo. E podemos novamente dizer, todo esse trabalho e esse esforço em nós promove a sintonia com outros e outros espíritos que estão nos amparando, nos fortalecendo moralmente para a gente cumprir com o nosso compromisso. Quem deseja ardentemente ganha força moral pelo amparo espiritual. Continua aqui, Joana, sensacional essa parte. Se te recusarem o ensejo, apresenta-o agindo.
Ah, então não dá nem para falar de espiritismo no mercado. Então age, faça. Aliás, gente, né? O exemplo arrasta. Falar por falar, nós já fizemos isso desde a época do Cristo, hein? Quem nunca foi doutor da lei? A pergunta é essa. Quem nunca foi doutor da lei? Por quê? Todos nós que abraçamos algum conhecimento, desde acadêmico até religioso ou espiritual, a gente tem que tomar um cuidado para não ser doutor da lei, o dono da verdade. O conhecimento é seu. Hã? A luz originária é sua. Hum? É nosso o espiritismo. Olha, lembra Paulo de Tarso? Paulo falava assim: sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. Ele falava a referência de onde ele estava buscando a prática. Então, a gente tem que ter as referências, como os discípulos fazem em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, né? Então, tem uma referência maior que a gente está se espelhando. Se puxarmos tudo para nós, aí a gente já está incorrido no mesmo erro anterior, né? De perfeição que nós estamos ainda a caminho dela. Sede meus imitadores, como eu sou do Cristo, trouxe Paulo de Tarso. Continua, Joana. Se te repudiarem, conduze-o desculpando. Olha, se recusarem o conhecimento espírita, apresenta o conhecimento espírita agindo. Se te repudiarem, conduz o conhecimento espírita desculpando. Desculpando, a gente vai raiar o perdão. Se te ferirem, espalhe o conhecimento espírita amando. Amando é uma palavra que a gente sempre traduz. Amor é uma palavra que eu estou sempre traduzindo, porque ficou equivocada ao longo, né, do período do romantismo, o amor romântico. O que é o amor? Amor é caridade. O que é caridade, conforme entendia Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é amor. Então, aqui fala agir, desculpar e amar, conforme o conhecimento espírita. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicite-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria de tua casa. Olha só, já começou a mostrar que a sabedoria é do Mestre, mas é rota de amor e sabedoria para o lar. Lar, gente, é composto pelos moradores. Um planeta de prova e expiação, ele diz dos seus habitantes, todos em prova e expiação. Então vamos pensar, nosso planeta está indo para o mundo regenerador, que quer dizer que aqueles espíritos ali estão se propondo a regenerar-se permanentemente, saindo do prova e expiação. Então o lar é a mesma coisa. O lar é a célula da sociedade, então aí sempre a proposta de trabalhar o lar para que a sociedade seja melhor. A sociedade está assim porque os lares, em grande maioria, estão assim. Uns com menos esforços do que outros, né? Então, uma vez por semana, felicitar a família com o espiritismo através do culto evangélico. Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O culto, se não conseguir, diante de uma família que recusa o ensejo do Espiritismo, repudia e fere a quem deseja vivenciá-lo ali, o culto é sozinho. Mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E nós vamos chegar, por quê essa passagem? Ali, na oportunidade do culto do Evangelho no lar. Ouvidos desencarnados se imantarão aos ouvidos dos seus e escutarão.
Olhos atentos verão pelos olhos da tua família e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão às outras mentes e entenderão. Aqui está trazendo o grupo de desencarnados que convivem com os familiares, com cada um de nós. Cada um de nós tem sintonias com espíritos diversos, de acordo com a intimidade de cada um. Então, aqueles que se propõem, aqueles que estão sintonizados com este que se propõe, ouvidos, olhos e mentes dos desencarnados que habitam a tua residência se acercarão da mesa de comunhão com o Senhor, recebendo o pão nutriente para os espíritos perturbados através do combustível espírita, que não é somente manancial para os homens da terra, mas igualmente para os que atravessam os portais do além-túmulo em doloroso estado de sofrimento e ignorância. Nós temos vínculos com alguns espíritos encarnados, ou nós criamos vínculos com alguns espíritos encarnados, ou nós mantemos determinados vínculos com espíritos encarnados de acordo com a nossa sintonia, de acordo com as nossas crenças, de acordo com o nosso padrão emocional e mental. Com a luz do Espiritismo, nos clareando o Evangelho de Jesus, nós estamos auxiliando a esses espíritos também. Por isso dizem que a psicosfera muda, por isso que dizem que o ambiente muda, por isso que dizem que nós mudamos, porque eles são tocados, gente. E eles vão entendendo com maior profundidade pelo fato de estarem desencarnados, sentem muito mais do que nós. Olha que a gente diz que sente, a gente se emociona, arrepia, a gente sente um envolvimento sensacional. Imagine esses companheiros, gente. Então, eles vão desvinculando de nós e são levados para dar continuidade ao seu progresso. Então, quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que guardam o lar terão que abrir a porta. Ou seja, o lar tem um amigo espiritual. Cada um de nós temos o nosso amigo espiritual. Então, não tem invasão do lar, existe a permissão. Então, espíritos desequilibrados entram permitidos por nós. É livre-arbítrio. Os amigos espirituais não vão cortar essa entrada. Vão deixar-nos sofrer as consequências das nossas próprias invigilâncias, mas tudo tem o limite, né, gente? Não está assim, vamos fazer zoeira. Não, tudo tem o seu limite. A misericórdia divina está aí. Então, o que acontece quando fazemos o curso do Evangelho no lar? São levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes de amor, dedicação e ligação com Jesus e vai isolando o lar, a atmosfera olha só, da atmosfera miasmática da crosta, miasmas mentais, energia densa, pesada. Nós somos cíclicos, a gente sente, não é? Nós sentimos. Alguns com mais proporção e outras com menos proporção, o peso da atmosfera miasmática da crosta. Está grande, está sendo mexida. Olha que no momento atual, essa atmosfera está sendo mexida, sacudida. Né? Esse movimento pandemia nada para é um esforço coletivo para sublimação. Esse momento que nós estamos vivendo já é um movimento para o mundo regenerador. Então, muito se fala em fé, muito se fala em Deus, muito se fala em imunidade, em saúde, né? Mas aí a gente vai verificando com Joana de Ângeles, com o conhecimento espírita, que para chegar a isso precisamos começar a mudar aqui, para começarmos a sentir aqui no coração, convencermos pela razão. Questão 780 do Livro dos Espíritos. Primeiro vem conhecimento intelectual, o moral consequentemente, vem depois.
Ah, se viesse imediatamente. Conhece, faz, transforma. Conhece, faz, transforma. Então, não é tão rápido, mas é assim proposta para nós espíritos que precisamos ser convencidos pela razão, porque ainda não sentimos com profundidade a lei divina. Ela está na nossa consciência. Mas veio o Consolador prometido para nos fazer lembrar tudo aquilo que a gente tinha esquecido. E veio o Consolador prometido acrescentando muito mais para promover o progresso. Então, dentro da lei divina, nós temos uma lei de destruição para promover mais rápido, que por nós demoraria séculos. Mas tem a lei de progresso, tem a lei de sociedade. Encerrando todas elas, a lei de amor, justiça e caridade. Olha aonde nós precisamos chegar no corolário da lei divina. Lei de amor, justiça e caridade. É a convocação. Vamos continuar aqui. Então, temos aqui no livro Consolador, na questão 108, a pergunta seguinte: onde a base mais elevada para os métodos de educação? Onde a base mais elevada? Aí Emmanuel traz a resposta. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Então, as noções religiosas, precisamos estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Não é só estudo, né? Aí acrescenta. Com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, começando com a caridade. A nossa caridade, o nosso amor ao próximo como a nós mesmos, começa com o amor a Deus. É interessante. Amar a Deus nos promove a amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vai partir do amor a Deus. Esse conhecimento do amor a Deus nos sensibilizando para a gente até começar a se perdoar, e se perdoando, a gente perdoa o próximo. Se compreendendo imperfeito, se aceitando, se autoconhecendo, a gente começa a promover o próximo. Então, Deus está na referência desse triângulo, mas a base desse triângulo, eu e o outro. A base para a gente voltar a Deus de uma maneira melhor. Pensa bem? Mas a gente quer trazer aqui um culto do Evangelho no Lar, que está no livro Os Mensageiros, no capítulo 35. Olha só esse culto do Evangelho aqui. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto do Evangelho. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornal. A viúva sentou-se à cabeceira e recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. A gente pede a Jesus e os amigos espirituais em nome dele favorecem o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Olha, a casa dela estava cheia de trabalhadores invisíveis, espíritos, né? Encarnados. Eles sentaram para o culto também. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Olha a mediunidade da Dona Isabel. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. O culto do Evangelho no lar é um serviço espiritual da família. É uma tarefa em favor do bem, da espiritualidade. Não é um ritual. Gente, olha que sensacional isso aqui. Nós, a história da religiosidade, né, até chegar aqui agora, a evolução da ideia de Deus até chegar aqui agora. Um culto
não é ritual. Um culto é um serviço espiritual em favor de desencarnados, que a gente verificou, aqueles que convivem conosco, e vai estendendo em favor da comunidade a partir de cada lar, espargindo essas energias. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum. A primogênita leu a notícia de uma jovem de um bairro distante vítima de suicídio doloroso. O repórter que fez a notícia gravara a cena com característicos muito fortes. Eu quero dar uma pausa nisso aqui. A menina que fez a leitura estava trêmula e sensibilizada. A nossa mídia era um tanto quanto sensacionalista. Claro que a nossa realidade e o suicídio ou qualquer outras questões realmente nos sensibilizam. Mas gravar, essa palavra gravar, repetir, a gente vê a mesma notícia de manhã, de tarde, de noite, reforça, é muita dor. Isso me lembra muito Brumadinho. A angústia, para mim, foi muito maior. Já foi sensível à situação, mas ela foi repisada. É doloroso esse processo. Nós temos uma questão de nos autopenitenciar, né? Isso aí é uma forma de repisar a dificuldade. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do plano espiritual, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Então, gente, a gente fala, né, da doutrina espírita que o acaso não existe. Então, o simples fato de abrir um texto, às vezes, a grande maioria da tarefa do curso do Evangelho lá tem uma intervenção para acrescentar, clarear e orientar mais. Vamos lá. Então, abriu no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Aí André Luiz continua. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes. Brilha a vossa luz, hein? Olha a túnica espiritual desse companheiro. Colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. E Aniceto explicou. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto livre. Então, a Dona Isabel, pela mediunidade, pela sensibilidade, pela capacidade de pegar inspiração espiritual, ela iria ser o canal para que Fábio Aleto desse a interpretação espiritual do texto livre. Mas aqui abre um precedente aqui. Olha que interessante esse capítulo 35 do livro Os Mensageiros. Os que estiverem nas mesmas condições dele, desse amigo espiritual, poderão ouvir-lhe os pensamentos. Mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Dona Isabel. E é assim que acontece conosco. A gente percebe como a pessoa está inspirada na hora que ela está falando, né? A gente percebe. Mas a gente não consegue ler o pensamento daquele amigo espiritual. Mas a gente recebe a luz espiritual pelo verbo de quem está falando. Olha só, misericórdia. Ninguém fica sem receber. Todos na sua condição, mas todos recebem. Em seguida,
revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Olha só o sensacionalismo, né? Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Olha a abertura que ele está dando aqui. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Né? Olha só, quem ama não mata e quem ama não se mata. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um fato, não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Aqui a gente deve trazer a seguinte questão. A gente julga os atos. Julgamos os atos, falamos daquele que praticou o autoextermínio, falamos de todos e todos. Não devemos julgar atos de ninguém, isso compete ao Senhor, com certeza. Mas podemos tirar ensinamentos das invigilâncias, das imprudências e fragilidades. À luz do conhecimento espírita, já estamos começando a entender isso. Quer seja uma obra de ficção, quer seja uma obra e um ato da vida real. Gente, à luz do conhecimento espírita, a gente começa a interpretar os nossos entretenimentos e a gente vê, poxa vida, o que é isso? Que exaltação a tanta imperfeição moral. Né? Rapidinho aqui, que o tempo é curto mesmo, né? Já está quase chegando lá. Teve um filme chamado A Hospedeira, de um monte de alienígena, que estava tirando os espíritos do corpo físico e ocupando o espaço daquele corpo. Né? Aí eu fui do cinema para ver um negócio desse e eu fiquei lá, interpretando à luz do conhecimento esse filme. E comecei a falar, gente, se você quer um corpo, você não tem que tirar o espírito que está reencarnado ali, não. Reencarna. Construa um corpo para si mesmo. Isso é uma obsessão. Os entretenimentos vão começando a perder espaço. Ou seja, estamos saindo das ilusões e daquilo que o nosso entretenimento não agrega mais nada. Os filmes, os entretenimentos vão perdendo o seu valor. Então, aí a gente começa a traduzir isso. E com relação aos fatos da vida real, a gente vai tomando de compaixão por algumas circunstâncias que é melhor do que julgar. Pensa bem. A prece traça fronteiras vibratórias. Aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Então, o lar de Dona Isabel, essa tarefa espiritual, auxiliava até mesmo os amigos espirituais em tarefa. Era um lar que, durante o momento do culto, os amigos tarefeiros que estão no entorno iam para lá também. Olha, então, não é dissociar essa parceria. O nosso lar também é uma instância. Nossa terra vai se transformar numa colônia espiritual legítima. Antes de ser um mundo feliz, aqui vai ser uma colônia espiritual de espíritos encarnados. Pensa bem, todo mundo quer ir para o nosso lar? Todo mundo quer ir para os novos horizontes? Gente, vamos transformar aqui. Venha a nós o vosso reino. Vamos transformar aqui numa colônia espiritual. O lar. Isso aqui eu estou lendo ainda, é Missionários da Luz, agora lá no capítulo 6. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas.
o santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Então, a dona Isabel garante a casa tranquila. E, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, ela nutre o seu espírito e ela sustenta vibratoriamente o lar. Não é assim uma colônia espiritual? Os mais equilibrados sustentam a colônia espiritual. Que a gente sabe que lá no nosso lar tem um monte de espírito em tratamento, espíritos desequilibrados. Mas os mais equilibrados sustentam a harmonia da colônia. Agora a gente chega em Joana de Ângeles. Agradece ao Espiritismo a felicidade que possuís, acendendo-o como chama inapagável no teu lar, para clarear os teus familiares por todos os dias. O pão mantém o corpo. O agasalho guarda o corpo. O medicamento recupera o corpo. O dinheiro acompanha o corpo. Eu vou ler de novo, porque eu acho que eu li errado, né? Eu li o pão mantém o espírito, não me recordo, mas a gente lê de novo. O pão mantém o corpo. O agasalho guarda o corpo. O medicamento recupera o corpo. O dinheiro acompanha o corpo. Mas seja o espiritismo em ti o corpo do teu espírito emboscado no teu corpo, a caminhar pelo tempo sem fim para a imortalidade gloriosa. Eu achei interessante esse parágrafo. Ou seja, realmente a gente tem a lei de conservação que fala dos cuidados com o corpo. Inclusive, o espírito está emboscado no corpo. Emboscado. Né? Uma armadilha, a gente caiu no. Ai, ai. O emboscado é aquele que caiu. Então, nós caímos na matéria, fomos emboscados pelas nossas inferioridades. Mas que o Espiritismo em ti seja o corpo do teu espírito. Nós temos um corpo espiritual, perispírito. Nós devemos dar ao perispírito uma têmpera, uma força para a gente conseguir vencer. O maior preservativo que nós temos é o perispírito. Devemos dar a ele uma têmpera, uma força, que a gente cria a imunidade, gente. Nós estamos tratando do corpo aí dos efeitos de qualquer enfermidade. Isso é fato. Pela misericórdia divina, a medicina está aí. Mas a fé aliada a isso tudo, mas a energia espiritual aliada a isso tudo mantém o corpo, gente. Paulo foi picado por uma cobra. O veneno não fez efeito. A gente, um mosquitinho de dengue pega, a gente derruba. Mas agora nós estamos com um processo que está pedindo exercício de uma fé, de uma energia, porque nem vacina não tem. Qual vai ser a vacina? A vacina, o preservativo, é o nosso corpo espiritual. Tem pessoas que entram num quadro de Covid e saem de lá como um passe de mágica. Não importa a idade do corpo físico. Eu falei errado aqui, hein? Passe de mágica não existe. Tem pessoas que entram dentro de um estado de Covid, mas que passam por esse processo e vencem, alguns de maneira mais rápida que outros. Mas a gente vê que a fé e a energia, a vontade de entender o que é vida a partir daqui, que a nossa vida é respiração e batimento cardíaco. A medicina ainda fala de frequência não, ondas cerebrais. Isso é a vida física. Mas a vida do espírito, com essa têmpera, tem esse veneno de cobra, passa pelos processos mais robustecido, mais seguro de que é possível viver. A nossa fé e a dedicação dos cientistas que estão aí captando as inspirações favorecem a imunidade, criam vacina. Melhor dizendo, a inspiração dos cientistas criam a vacina, mas a nossa fé e a nossa vigilância, o estado de bom ânimo interno favorece a imunidade espiritual. Porque todos os vírus e bactérias estão aqui conosco, neste corpo físico. E, se desejares felicidade na terra, conclui Joana de Ângeles, incorpora o espiritismo ao teu lar, criando um clima de felicidade geral.
Está aí o nosso desafio. Para uns pode ser mais fácil, para outros não. Incorpore o Espiritismo em teu lar. Então, se o lar ainda não está aberto, que seja no lar, na nossa casa mental, na nossa individualidade. Que através do silêncio a gente, pelas atitudes, consiga transformar o Espiritismo em atitudes, em frequência, em onda, captando as inspirações possíveis para este lar que nós moramos, lar físico, lar espiritual. Tá bom, gente? Então, eu agradeço a atenção. Eu passo a palavra para a Luciana. Nossa, esse livro SOS Família é rico demais, né, Nel? Cada Uhum. capítulo mais maravilhoso que o outro. O tempo passa assim, É, de olho no relógio. Se a gente deixar, a gente não percebe, não. Ah, isso aí. O pessoal não teve pergunta, acompanhei aqui no chat, e falaram aqui realmente da importância do culto no lar, só alguns comentários, questões de dúvidas não tiveram, não. Então, nós vamos partindo já aqui para o nosso encerramento, e eu já vou até colocar aqui, aproveitar para colocar na tela para a próxima quarta-feira, pessoal. Espera aí. Na próxima quarta-feira, a gente continua, né, a sequência de estudos, aproveitando esse mês de aniversário de Kardec, e o tema vai ser Jesus e Kardec, o Mestre e o Apóstolo. As quartas começa às 20, vai das 20 a 21 horas o estudo. Bom? E aí nós vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo a Jesus essa oportunidade bendita do conhecimento dessa doutrina espírita maravilhosa, que traz tanto esclarecimento e conforto para as nossas vidas. Pedimos por todas as famílias aqui representadas, por cada um de nós aqui, conectados mentalmente, uns com os outros, com pensamento elevado a Jesus, e que o Mestre possa nos fortalecer, nos dar fé e esperança nessa nossa jornada divina, aqui nessa reencarnado. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, boa semana a todos. Nelma, boa semana para você, viu? Muito obrigada pelo eu que estudo. agradeço, Lu. E até o próximo domingo, na nossa sequência aí. Tá certo? Dezembro, né? Até dezembro. É. Então tá certo. Um abraço, pessoal aí do Facebook que nos acompanhou. Obrigada por todos aí, tá? Até mais. Até mais. Tchau, tchau, Lu.